Olá, meus amigos, aqui quem fala é Renan Araújo, professor de Direito Penal, Direito Processual Penal do Estratégia Concursos. Prazer imenso estar aqui hoje mais uma vez com vocês para mais uma dica de processo penal do nosso projeto de 100 dicas para o TJ de São Paulo. A dica de hoje é a respeito do Tribunal do Júri, mais precisamente as decisões de pronúncia e impronúncia. Vamos então para a tela. Pois bem, meus caros, o que seria isso, né? Pronúncia e impronúncia. No rito do júri, que é o rito previsto para os crimes dolosos contra a vida, nós temos um processo bifásico. Por que um processo bifásico? Porque ele tem duas fases. Olha que difícil, né? Bifásico, porque tem duas fases. A primeira fase é o iudicium accusationis, ou instrução preliminar. Então, iudicium accusationis ou instrução preliminar. A segunda fase é, de fato, a instrução e julgamento em plenário do júri, que é o iudicium causa. São, portanto, duas fases, né? Ao final da primeira fase do rito do júri, começou aqui, ao final da primeira fase, o juiz ele vai adotar uma decisão, vai proferir uma decisão. Para que ele possa submeter o acusado ao iudicium causa, para que ele possa submeter o acusado à instrução e julgamento em plenário, ele vai ter que pronunciar o acusado. Então, uma das decisões que o juiz pode tomar, ao chegar aqui, ao final do iudicium accusationis, uma das decisões é a decisão de pronúncia. A pronúncia é a decisão por meio da qual o juiz, artigo 413 do Código de Processo Penal, ao final da instrução preliminar, ao final do iudicium accusationis, lá no júri, ele reconhece que há prova da materialidade, ou seja, há prova de que o fato aconteceu, e indícios suficientes de autoria. Então ele não vai condenar o acusado, não, porque ele não pode fazer isso. No júri quem condena são os jurados. Ele vai submeter o acusado a julgamento em plenário, submeter o acusado à segunda fase do rito do júri. E, portanto, ele vai pronunciar esse acusado, é a pronúncia. Mas pode acontecer, e aí, se for a pronúncia, o camarada vai para a segunda fase, vai para o iudicium causa. Mas pode acontecer de juiz entender que não está convencido da existência do crime, ou seja, não está convencido de que houve crime, não está convencido da materialidade, ou então não está convencido de que há indícios suficientes de autoria. E então, ele vai e profere a decisão de impronúncia. A impronúncia é o oposto da pronúncia. Na impronúncia, o juiz não submete o acusado a julgamento em plenário, porque ele entende que não há prova de que o fato aconteceu, ou não há indícios suficientes de autoria. Então ele diz, olha, não há como submeter esse acusado a julgamento em plenário perante os jurados, porque não há elementos mínimos para isso. Essa é a impronúncia, artigo 414 do CPP. A decisão de impronúncia, ela não faz o que se chama de coisa julgada material, porque é possível depois ajuizar uma nova denúncia sobre o mesmo fato, desde que com outras provas. Artigo 414, parágrafo único do CPP. Maravilha, meus caros? E para impugnar essas decisões, qual é o recurso cabível? Para impugnar a decisão de pronúncia, o recurso cabível, na forma do artigo 581, inciso 4º do CPP, é o rese, o recurso em sentido estrito, artigo 581, inciso 4º. Para impugnar a decisão de impronúncia, o recurso cabível, na forma do artigo 416 do CPP, é o recurso de apelação. É bom frisar que, além das decisões de pronúncia e impronúncia, o juiz pode também absolver sumariamente o acusado, quando presentes
presente alguma das hipóteses do artigo 415 do CPP, ele pode desclassificar a infração penal também. Por exemplo, se entendeu ali que não houve um homicídio doloso, e sim uma lesão corporal seguida de morte. Vai lá, desclassifica essa infração penal. Mas, para o nosso estudo aqui, nos interessavam a pronúncia e a impronúncia. Maravilha, meus caros? Essa foi a nossa dica de hoje de processo penal nesse projeto de 100 dicas para o TJ de São Paulo. Espero que vocês tenham gostado. Cliquem aqui embaixo para se inscrever no canal, ative as notificações para não perder nenhuma das nossas outras dicas. Maravilha? Até a próxima!